Bom dia, meu povo. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Feliz dia das crianças também hoje. Esse vídeo que vai aparecer agora ele é meio antigo, ele é de um tempo que eu postei lá no Facebook, foi um dos primeiros. Acho que foi o segundo, na verdade. É, foi o segundo. E ele vai estar meio deslocado, porque eu tô falando de uma mártir, né? Mas é uma criança, né? Que é Santa Inês. Eu decidi postar ele mesmo assim, você vê que você é meio longo, ainda não sabia gravar tão bem, mas eu espero que vocês gostem. Fala aí, meu povo. Tô aqui eu fazendo mais um vídeo. Gostei, vou virar youtuber, mentira. Mas eu resolvi, tava pensando e resolvi, né? Já que eu falei sobre um negócio de filme, de um personagem que eu gosto, por que não falar também de coisas mais sérias, como as devoções que eu tenho, né? Todo mundo sabe que eu sou católico bastante, um praticante, né? Eu tava vendo uma história esses tempos aí sobre uma Virgem Marte, uma santa, que era uma menina muito jovem, em que foi martirizada muito jovem, né? E vendo algumas coisas aí que eu tô andando vendo na internet, principalmente por esses tempos agora do carnaval que não teve, eu decidi acabar falando aqui um pouco, né? Sobre o assunto, né? Então, no caso, dando uma pequena contextualizada aqui, a história que eu acho muito interessante, acho que pode ter muita gente que se interessa, principalmente quem é da mesma região, que entre o século 3 e 4, ela nasceu, essa menina, e ela teria falecido entre o ano 304 ou 305. Se chama, nós temos o nome dela a gente chama ela de Santa Inês, né? E ela se chamava Inês. Ela era de uma família romana e ela fez um voto, uma vez que ela conheceu o cristianismo, de virgindade, de celibato, né? Ela mesma se chamava a noiva de Cristo. Ela era uma menina muito bonita pela idade, apesar que ainda era uma criança, né? Mas ali algumas fontes dizem 12 anos, mas algumas vão dizer que foi a maioria vai dizer, né? Eu acredito entre 14 e 15 anos ela começou a receber proposta de casamento. E ela negava todas, porque ela tinha um voto de castidade. Então, um desses que fez a proposta ficou com raiva e decidiu denunciá-la como cristã, né, visto que na época dela estava ocorrendo uma perseguição por decreto do Diocleciano, né, da parte dos romanos para os cristãos. Né, então ela foi levada ao juiz de Roma, que tentou por várias maneiras, né, fazê-la largar a fé, sendo elogios a ela mesma, né, que não funcionaram. Ela falava, né, que ela pertencia a Cristo, por assim dizer. E depois ele tentou intimidá-la, mostrando objetos de tortura, também não funcionou. Depois ele tentou torturá-la, uma criança, né, e também não funcionou. Por fim, o cara chegou ao cúmulo de mandar ela para um prostíbulo, para que tentassem abusar dela. Ninguém teve coragem de chegar perto dela. Ela tinha uma postura que passava muito respeito. E o cara, teve um que tentou chegar próximo dela, ele teve um mal súbito, ele caiu. E quando ele desacordado, né? E quando ele acordou de novo, ele estava cego. Como todo cristão, Inês ainda foi misericordiosa e fez uma oração, né? Para que não ficasse aquele castigo sobre o homem, ele recuperou a visão. Ela diz em algumas fontes que ela fez outros prodígios, né? E justamente esses prodígios já serviriam para, né, da parte de Deus, para que quem sabe esses romanos se convertessem, parassem de perseguir a menina, mas acontece que ela recebeu, ao invés disso, o juiz ficou com muita raiva e decidiu decretá-la a morte. Depois de ouvir o decreto, ela sorriu, porque ela finalmente iria viver em paz com Cristo, né? Em meio aos carrascos, ela não demonstrava medo e os carrascos começaram literalmente a tremer, dizem fontes, na presença dela. Porque a Inês tinha uma postura mais forte, de mais força do que um homem. Ela era uma criança e pequena, por assim dizer, os grilhões não conseguiam segurar, então tiveram que atar ela com cordas. E ela tinha uma presença tão forte que todos temiam, né, ao defrontá-la, né? E alguns acreditam pelos milagres, né, pelos sinais, né, de Deus que vieram junto com ela, né? Por fim, como não tinha, como o juiz estava irredutível, né, os carrascos pegaram ela e iam executar a sentença de decapitação. Inclusive, ela deu uma bronca no carrasco, porque o carrasco, dizem, né, algumas fontes também, isso aí já não sei se é tão certo, que o carrasco foi olhando assim pra ela, tremendo, e ela falou: você vai fazer isso logo ou eu vou ficar isso aí olhando pra mim, né? A gente vê que foi uma menina desde menina, muita força, talvez muito mais força do que eu como homem tive durante a vida. Quem sabe até nunca terei, né? Então, o nome dela, Inês, vem do grego, que significa pura, e do latim, cordeiro, né? E no dia dela, que é o dia 21, esqueci do mês agora, depois eu posso colocar nos comentários, os cordeiros são abençoados e a lã desse cordeiro abençoado é utilizada para fazer os paramentos de alguns arcebispos, né?
E por que que Lucas decidiu fazer isso? Por isso está fazendo esse vídeo do nada. Não é bem do nada. Muita gente pergunta o porquê do sofrimento, e principalmente o porquê do sofrimento dela. Porque uma pessoa de Cristo tinha que sofrer tanto. Porque é simples. Porque os carrascos fizeram ela sofrer. Né? Você lembra de Cristo? Quando ele fez diversos milagres, levantou um paralítico na frente dos fariseus, para que eles acreditassem. Curou a mão de um cara que tinha a mão ressequida, para que eles acreditassem. Fez diversos prodígios para que eles acreditassem. E eles não acreditaram e mandaram crucificar o próprio Jesus, né? Quando o amor se faz presente, o egoísmo em volta dele o odeia e quer a morte dele. Então é por isso que ela sofreu. E eu falei que teve prodígios, foi feito sinais, e mesmo assim eles não acreditaram, né? Então, quando a pessoa não quer ouvir a verdade, você pode mostrar uma tonelada de exemplos, ela não vai querer ouvir, porque ela está com ódio. Então isso é sofrimento, foi por causa disso. E outros falam, por que tem gente que sofre prolongadamente? Vamos lembrar de Santa Teresinha, que teve uma doença no pulmão que eu esqueci o nome, que é muito conhecida, tuberculose. Ela sofreu durante muitos anos por conta daquilo. Muitas vezes é porque essas pessoas desejam fazer simples companhia ao Cristo no Calvário. Como assim, Lucas? Quando alguém está doente da tua família, por exemplo, ou uma esposa que seja, vamos supor que você tem dinheiro e você manda ela para o hospital mais bem qualificado que existe. Você sabe que lá vai ter um psicólogo, vai ter um tratamento de ponta e que todo mundo vai cuidar dela lá. Tecnicamente você não precisa estar lá com ela, porque ela vai ser bem tratada. Você na verdade não vai fazer nenhuma diferença lá. Mas seria uma falta de amor muito grande se você ficasse em casa vendo Netflix enquanto tem um parente teu doente no hospital. Muitas vezes a gente, infelizmente, tem essa miséria, né? A gente comete essas misérias. Então, tipo, é a mesma coisa, tipo, Cristo não precisaria de uma companhia lá. Tipo, na verdade só eles poderiam suportar aquele sofrimento, mas essas pessoas, muitas delas queriam até, quer dizer, dedicavam, né, o seu sofrimento em companhia, para simplesmente fazer companhia, porque Deus, ele é onisciente e ele é eterno, então o tempo para ele, não vou entrar nessa parte teológica aí, mas o tempo para ele não, né? Tipo assim, ele uma companhia, mas pô, Lucas, a Santa Teresinha nasceu centenas de anos depois de Cristo, como ela fez companhia para ele no Calvário, com o sofrimento dela? Fez por causa da onisciência dele, né? E ele sentiu a presença dela lá. Então, é por isso, por mais que ele não precise, mas esse é um ato de amor que é querido da parte dele. Então muitos fazem por isso. E claro, daí você tem exemplos do porquê do sofrimento. Todos quase têm. E são pouquíssimos os que a gente não entende. Mas por conta desses que a gente entende, a gente acredita que tudo tem esse porquê, né? E claro, também, né, pra terminar aqui, na vida não é só sofrimento, né? Tiveram vários santos, tiveram uma vida mais tranquila, né? Claro, todo mundo tem sofrimento, né? Então eles também tiveram, mas não foi uma vida de martírio, por exemplo, como São Luís e Santa Zélia, casados, Beato Carlos e Zita, não Zica, da Áustria, dentre outros. E pra finalizar aqui, muita gente fica apontando às vezes dedos assim, né? Tipo, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo. Mas esquece, tipo, aqui nessa história muita gente pode acusar porque Deus não defendeu ela, não sei o que, sendo que eu dei uma explicação daqui do porquê. Mas por que tem gente que não aponta o dedo pros romanos, sendo que foram eles que torturaram ela? Né? Vós sereis perseguidos em meu nome. É tudo isso que falou, né? Então, e aí? Por fim fica uma pergunta, né? O que a Santa Inês, sendo essa menina tão forte, mais forte do que muito homem, né? Seria capaz de falar pra gente, vendo às vezes a vida que a gente leva, por assim dizer, né? Até mais aí, gente. Fique com Deus.